Se Deus existe, por que sofremos? Se Deus existe, por que sofremos? Essa pergunta coloca Deus no banco dos réus. Essa pergunta está inserida na longa tradição de reflexão teológica e filosófica no capítulo chamado Teodiceia. Teodiceia é a composição de duas palavras gregas. Teo, de quê? Theos, de Deus, e de quê? De justiça. A justiça de Deus, ou mais precisamente, a justificação de Deus. Se Deus é justo, por que o inocente sofre? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é poderoso, por que Ele não interfere e não impede a ação do mal? Por que Ele não breca o avanço da maldade? Por que Deus permite o mal causando mal no mundo dele? Aliás, por que foi que Deus, sendo bom, criou um universo, criou um mundo onde o mal é uma realidade possível? Deus não poderia ter criado um mundo sem mal, sem a possibilidade do mal? Isto é, criado um mundo onde suas criaturas estivessem privadas, protegidas, blindadas contra o sofrimento? São essas as questões que estão embutidas e que são refletidas, discutidas na Teodiceia, nesse capítulo da teologia e da filosofia chamado Teodiceia, que discute a defesa de Deus, a justificação de Deus diante do mal e especialmente a justificação de Deus diante do sofrimento inocente. Estas questões, elas se tornaram inescapáveis para nós, especialmente a partir da modernidade. Fazendo uma divisão assim muito simples da história do pensamento humano, a gente tem o período pré-moderno, onde Deus ocupava o centro da realidade, da reflexão humana, ocupava o centro de controle de todo o universo. Todas as explicações para o bem e para o mal, estavam relacionadas a Deus. Uma boa colheita era sinal de bênção divina. Uma peste que alcançasse um povo era um sinal de uma maldição divina. Deus e os deuses ocupavam o pensamento e estruturavam a lógica desse tempo aí que a gente vai chamar de pré-moderno. Aí vem a modernidade. A modernidade tira Deus do centro e coloca o ser humano no centro. Coloca a razão humana no centro. Coloca a ciência. Não mais o mundo se explica nas categorias da fé. Inclusive, na modernidade, a fé vai ser tratada e vai ser considerada objeto de superstição. Muitas explicações para o mundo, para a realidade, para as coisas que acontecem, quando a razão instrumental científica vai avaliar, vai dizer, isso é tolice, isso não passa de superstição, isso não tem fundamento algum, porque agora na modernidade é a racionalidade humana e todo o aparato instrumental da ciência que é acessado para explicar a realidade, explicar os fatos. Então, dizem os filósofos e estudiosos europeus que marcam essa data, de 1755. 1755, o terremoto que destruiu praticamente toda a cidade de Lisboa e com muitas pessoas que morreram, inclusive um terremoto que acontece num dia santo. O povo está nos templos, nas cerimônias religiosas. A Europa, especialmente Portugal, uma nação católica, com colônias no mundo, e o povo reunido nos templos, e aí então vem um terremoto que destrói a cidade e mata
mais de 10 mil, estimativas chegam até 30 mil pessoas no terremoto. Então as perguntas começam a ser feitas. Onde estava Deus? Enquanto o povo estava nos templos adorando a Deus, onde estava Deus que permitiu que esse terremoto acontecesse? De onde vem esse mal, essa maldade, esse desarranjo, esse desequilíbrio do universo, do planeta, da realidade criada, da natureza, que é capaz de impor e gerar tanto sofrimento a tanta gente inocente? Então ali, esse evento, o terremoto de Lisboa em 1755, é um marco na discussão da Teodiceia, nas categorias teológicas e filosóficas que debatem a Teodiceia. Mas tem um outro fato que traz à tona a discussão da Teodiceia, e dessa vez eu acredito, inclusive, com muito mais potência e com muito mais razoabilidade. Porque um terremoto é um fenômeno da natureza, mas um holocausto não é um fenômeno da natureza. O Holocausto, ali na Segunda Guerra Mundial, com o fenômeno do nazismo que se levanta contra o povo judeu e promove a morte de 6 milhões aproximadamente de judeus. Os judeus, inclusive, dizem que não morreram 6 milhões de judeus, morreu um judeu 6 milhões de vezes. Comparado com o terremoto de Lisboa, o inominável do nazismo e do Holocausto é da proporção de 10 a 30 mil pessoas para 6 milhões de pessoas. E se aqui foi um terremoto em Lisboa, na Alemanha nazista foi o ser humano. Foi o homem. Foi o ser humano quem engendrou o Holocausto, quem imaginou o Holocausto, quem justificou o Holocausto, quem realizou o Holocausto. E então as discussões, elas se aprofundam. Que mundo é esse onde a maldade nesse nível é possível? E especialmente no contexto de uma modernidade, né? Que tira Deus do centro da realidade, coloca a razão humana e o desenvolvimento científico e a ciência instrumental como um caminho de desenvolvimento da sociedade e do ser humano para gerar conforto, para gerar bem-estar coletivo, para gerar riqueza coletiva, e termina com o Holocausto. Quem somos nós, seres humanos, que somos capazes de realizar e fazer um Holocausto? E o que é que Deus tem a ver com isso? E onde estava Deus enquanto fazíamos isso? A Teodiceia se debate dentro dessas questões. Desde a tragédia de um terremoto, desde o crime hediondo de um holocausto, com os campos de concentração nazistas, mas uma criança recém-nascida que é arrancada do colo da sua mãe pela morte. O infortúnio de um acidente tolo, de um adolescente no máximo do vigor dos seus sonhos e da sua saúde morrer atropelado por um sujeito que dirige embriagado. A mortalidade infantil, a dificuldade de conviver com um paciente terminal que se arrasta sobrevivendo biologicamente numa cama, às vezes por anos, mas sem comunicação, sem consciência, sem interação com as pessoas amadas da sua família, que amam cuidando, mas não existe relação, porque aquela pessoa é apenas um corpo em cima de uma cama. De onde vem isso? Como é que a gente sofre essas coisas? E como é que essas coisas nos abalam e nos afetam? Gente ainda passando fome, morrendo de fome. O mundo foi assolado agora, há poucos anos, por uma pandemia. Milhões de pessoas morreram na pandemia do coronavírus. Que mundo é esse que a gente habita? E onde está Deus nesse mundo? E por que é que Deus permite esse mundo? Enfim, se Deus existe, por que sofremos?
essa condição humana é terrível. Se você parar para pensar na nossa condição humana, olha, a gente vive num universo que é indiferente a nós, ao nosso bem-estar, ao nosso sonho, à nossa aspiração de felicidade. A lei da gravidade, ela não tem raciocínio ético nem afetivo. Ela não tem relação. Se uma criança for descuidada, ela vai sofrer e ela vai despencar do alto de uma montanha, porque a lei da gravidade ou as forças da natureza não dirão, é uma criancinha. Essa ideia de que o universo conspira a nosso favor, isso é fantasia. O universo não conspira nada. O universo ele não tem consciência inteligente. A realidade natural é realidade natural. Enchente, maremoto, terremoto, erupção vulcânica, deslocamento de placas tectônicas, maremotos, tsunamis, essas coisas não estão refletindo a respeito do nosso bem-estar, da nossa felicidade e da nossa vida. Por exemplo, as condições climáticas não ficam avaliando se você vai casar no sábado de maio para não chover no dia do seu casamento. A chuva é chuva, tempestade é tempestade, e o universo é indiferente a nós. Nesse universo, a gente convive com a contingência. Existem coisas que são necessárias. Necessário é aquilo que é inevitável, é aquilo que é inexorável. Vai acontecer porque vai acontecer, como, por exemplo, o meu processo de envelhecimento. A gente nasce, a gente amadurece e daqui a pouco a gente entra na curva que nos encaminha para a chamada terceira idade. E a gente vai envelhecendo, isso aí é necessário, não tem como evitar. Agora, ser atropelado, ficar desempregado, receber um diagnóstico de câncer, essas coisas, elas não são inevitáveis e inexoráveis. É da contingência. Por que uma pessoa nasce com predisposição diabética e o outro não? Por que um nasce com uma doença congênita e o outro não? Isso é da ordem da contingência. Entre aspas ou sem aspas, dependendo da sua condição de conviver com isso, está na loteria da existência e na loteria da vida. Por que, por exemplo, eu nasci no Brasil na década de 1960 e não nasci na Índia, não nasci na África? Por quê? É da ordem da contingência. A gente vive com isso, de um monte de coisa que acontece no mundo e que não tem explicação. E que se não tivesse acontecido também não faria a menor diferença para um universo com bilhões de anos. A gente ainda convive com um vazio de Deus. Pascal disse que no universo existe luz suficiente para quem quer crer em Deus, mas também escuridão suficiente para quem quer negá-lo. Deus é um mistério. Deus não é autoevidente, Deus não é óbvio. A experiência da fé é muito complexa e é cheia de conflitos. Então a gente, além de estar num universo indiferente, jogados na contingência, a gente ainda não sabe se Deus está com a gente ou não, e se Ele está com a gente é se Ele está a favor da gente ou contra a gente. Tem esse detalhe também. E é por isso que no meio dessa conflitividade que o direito sagrado de viver nos traz, a gente faz perguntas. Se Deus existe, por que sofremos? Pior é quando a gente tem que conviver com um sofrimento despropositado, né? Porque tem um sofrimento que a gente identifica que tem um propósito, que a gente sabe por que está sofrendo. A mulher que está dando à luz, ela está sofrendo, mas as dores de parto trazem vida. Então é um sofrimento que tem razoabilidade, é um sofrimento que a gente encara dizendo, olha, eu não gostaria de passar por isso, mas eu entendo que estou passando por isso e o fruto desse sofrimento é bendito. E quando a gente sofre sem saber por que sofre? E quando alguém vem dizer para a gente que a gente está sofrendo, mas que vai ser bom, e a gente diz, bom? O que tem de bom em ficar viúvo com 20 anos de idade? O que tem de bom em ficar órfão com 11 anos de idade? O que tem de bom nisso? Vai ser bom? Um sofrimento que a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem por que está acontecendo? Enfim, essa é a nossa condição humana. Se Deus existe,
Por que sofremos? Na história da Teodiceia existe uma formulação muito desafiadora, inquietante, atribuída a Epicuro, esse filósofo que viveu 270 anos antes de Cristo. Epicuro diz o seguinte: se Deus não quer e não pode evitar o mal, então ele não é Deus, não pode ser adorado como Deus. Agora, se Deus quer e não pode, ele não tem poder, também não serve para ser Deus, porque ele quer, mas não consegue. Agora, se Deus pode, tem poder para tanto, conseguiria impedir e evitar o mal, mas não quer, também não serve para ser Deus. O Epicuro nos coloca diante dessa grande dificuldade, porque ou Deus não quer e não pode, e não dá para a gente chamar de Deus alguém assim, ou ele quer, mas não pode, então ele não tem poder, não serve para ser nosso Deus, porque também a gente quer e não pode muita coisa, a gente quer um Deus que quer e que pode. Ou Deus pode, mas não quer, e aí ele é mau. E nós não vamos nos submeter a um Deus mau, a gente vai ter que procurar um outro Deus. Por causa dessa formulação do Epicuro, que coloca a realidade de Deus diante do mal e o mal diante de Deus, é que muita gente opta pela negação de Deus. É melhor Deus nenhum do que um Deus fraco ou um Deus mau. E muita gente diz, olha, Deus não existe. E a prova de que Deus não existe é tamanho sofrimento. A Teodiceia trata de tudo isso. E é muito bonito observar como foi que o pensamento humano foi se desenvolvendo na direção de justificar Deus diante do mal. Sim, de fato a gente precisa refletir sobre justificar Deus diante do mal, porque Deus está no banco dos réus. Então, por exemplo, na Bíblia Sagrada existem reflexões a respeito disso. Jó, por exemplo, diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Diante do seu infortúnio, o Jó atribui a Deus. Você sabe, na Bíblia Sagrada, Jó é este homem que sofre todos os sofrimentos possíveis. Ele perde os seus bens, os seus recursos econômicos e financeiros, as suas propriedades, ele perde os seus filhos, ele perde a sua família, ele perde a sua saúde, ele perde a sua reputação, ele perde os seus amigos, ele é amaldiçoado praticamente pela sua esposa e ele fica sozinho, raspando com cacos as suas feridas e sofrendo sem saber por que sofre. Mas ali, na agonia do seu sofrimento, a declaração de Jó é: Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus. Quer dizer, Jó atribui a Deus tanto o que ele viveu de bom quanto o que ele vive de mal. Deus está no centro da reflexão, está no centro da estrutura existencial de Jó. Por exemplo, Isaías, o profeta, se pronuncia em nome de Deus dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pela profecia de Isaías,
tudo que acontece no mundo acontece porque Deus faz acontecer. Tanto a guerra quanto a paz. Tanto a noite quanto o dia. Tanto a luz quanto as trevas. Deus está no centro. Então Deus precisa ser justificado. Deus precisa dar explicações. Robert De Niro diz isso, que se Deus existe, ele deve muita explicação. E a nossa mente diz o seguinte, olha, existe Deus, Deus é todo-poderoso, Deus é bom, e a gente tem que dar um jeito de explicar como é que um Deus todo-poderoso e bom convive com tanto mal e com tanta maldade. O apóstolo Paulo, ele já faz uma pergunta muito mais inquietante. Ele diz assim, quem é você, criatura, que fica pedindo explicação para Deus e acha que Deus tem que se explicar para você? Você acha que o barro e o vaso de barro pergunta para o oleiro por que você me fez assim ou assado? Você acha que o oleiro deve explicações para o vaso de barro que ele acabou de fazer? Quem é você, criatura, que fica pedindo explicação de Deus? Se fosse simples assim, a gente não estava conversando agora e não existiria tanta angústia no mundo. A grande questão é essa, é que nós saímos da nossa, entre aspas, inocência e nós subimos um degrau para a autoconsciência. E nesse lugar da autoconsciência, nós fazemos as perguntas que precisam ser feitas, porque elas são estruturantes do nosso mundo, elas são estruturantes da nossa vida. E nós temos que fazer as perguntas incômodas. E talvez não existam perguntas mais incômodas do que as perguntas a respeito de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, do lugar de Deus no universo e do lugar de Deus na nossa própria experiência humana. Eu considero uma das páginas mais bonitas da literatura universal um texto de George Bernanos. E eu quero me despedir dessa primeira aula, deixando você com ele, e dedicá-lo a você, no meio de tantas perguntas e de tantas inquietações, dedicar a você essa declaração de fé de Bernanos. Ele diz assim, nenhum raciocínio no mundo conseguiria provocar a verdadeira tristeza, aquela da alma, ou vencê-la, uma vez que ela tenha penetrado em nós, Deus sabe por qual brecha do ser. O que dizer? Ela, a tristeza, ela não entrou, estava em nós. Cada vez mais creio que isso a que chamamos tristeza, angústia, desespero, como que para nos persuadir de que se trata de certos movimentos da alma, é esta alma mesma que desde a queda, a condição do homem é tal que ele não seria capaz de perceber mais nada nele, nem fora dele, senão na forma de angústia. Não fosse pela vigilante misericórdia de Deus, parece-me que a primeira consciência que tivesse de si mesmo, o homem se desmancharia em poeira. É lindo, né? Essa noção de que a angústia não é algo que veio se instalar em nós, mas nós somos isso. Nós somos seres angustiados. E quando a gente acorda, quando a gente toma consciência da nossa condição humana e da nossa condição humana no mundo em que a gente habita, que a gente vive, nessa imensidão desse universo com bilhões de anos e com realidades tão sublimes, quando a gente toma consciência disso, diz Bernanos que não fosse a vigilante misericórdia de Deus, no exato momento em que tomássemos consciência disso, nós nos desfaríamos e nos desmancharíamos em poeira. Então, se Deus existe, por que sofremos? Mas graças a Deus, Ele é vigilante e nos vigia com misericórdia para a gente não virar pó antes da hora e antes do tempo.